Olá, querido jovem, pronto para mais um estudo da lição? E o título de hoje é Trevas e Silêncio. A Bíblia descreve Hades ou Seol como lugar escuro, silencioso. E que lugar mais escuro e silencioso, como fala o ditado popular, do que a 7 palmos debaixo da terra. E lá ninguém pode louvar a Deus, como está escrito em Salmos 115, verso 17, como já lemos anteriormente. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E na sepultura, o corpo volta a ser pó, entra em decomposição, como fala em Jó, capítulo 17, verso 13 e 14. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. A Bíblia também fala que Seol e Hades é como se fosse uma prisão, não é um lugar de tormento, mas é como se a pessoa estivesse ali sem saber de nada, como nós vemos aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco serão eles recompensados, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Quando a pessoa desce à sepultura, ali não existe nada além. A pessoa fica num sono profundo, como o próprio Jesus fala da morte de Lázaro. Quando a pessoa morre, ela fica ali dormindo, o seu corpo entra em decomposição, volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. A nossa vida, ela é passageira, por isso que nós precisamos, tudo que nós tivermos que fazer, precisamos fazer hoje e agora, sem ficarmos deixando para o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Como fala aqui em Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, que a nossa vida é como uma nuvem. Olha o que fala. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Se a pessoa morre, ela não volta, não vai visitar os seus parentes. No entanto, nós temos uma promessa grandiosa. Jesus, quando voltar, quando vir para nos buscar, ele ressoada a sua trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados e viverão com Ele para toda a eternidade. E quem estiver vivo em Cristo será transformado. O corpo corruptível se transformará em incorruptibilidade. O corpo que é mortal será transformado em imortal. E assim também, tanto os vivos quanto os mortos que estão em Cristo serão transformados e receberão a eternidade. Que essas palavras possam entrar no meu e no seu coração e que possamos viver o hoje, o agora, dar o nosso melhor. Quem tiver que perdoarmos, perdoemos, que possamos não guardar mágoa, porque muitas vezes a gente perde alguém que nós não conversamos, não demos a opção de perdão e nós ficamos então com remorso, que isso não seja nem o meu e nem o seu caso. Tem alguém para você pedir perdão? Vá lá e peça. Por mais que a pessoa tenha errado com você, não importa. Fala, olha, eu perdoo você. Estabeleça todos os laços quebrados. Viva o hoje, viva o agora. Dê o seu melhor. Que eu e você possamos buscar Deus diariamente e perceber que a nossa vida é o bem mais precioso que nós temos. No finalzinho da lição fala o seguinte: muitas pessoas estão aterrorizadas com a perspectiva da morte. Alguns morrem na esperança e alguns em desespero. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, todos estariam condenados às trevas
e ao silêncio eterno. No entanto, a Bíblia apresenta notícias extraordinárias. Os mortos em Cristo ressuscitarão da sepultura imortais e incorruptíveis. Amém? Glória ao Senhor. E abaixo tem uma pergunta para eu e você refletirmos. Como esclarecimento sobre a vida após a morte muda a perspectiva das pessoas sobre religião, espiritualidade e Deus. Depende de que nós acreditamos antes ou acreditávamos. Se nós já tínhamos conhecimento da Bíblia, isso só firma aquilo que nós já conhecemos. Mas se nós não conhecemos a verdade, isso é libertador. Eu lembro que assim que eu fiquei sabendo sobre a verdade, sobre a morte, eu senti um alívio tão grande. Foi assim que eu perdi uma pessoa que eu conhecia muito. E eu pensava que as pessoas morriam e elas voltavam, elas apareciam para as pessoas, assim que as pessoas tinham me ensinado. No entanto, quando eu fui para a palavra de Deus, quando eu conheci a verdade, eu fui libertada. Aquilo foi como se fosse um alívio para mim. E que esse alívio também possa entrar em sua vida. E que hoje eu e você possamos buscar a Deus de todo o nosso coração e liberarmos perdão para todos ao nosso redor. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos libertar. E como o Senhor mesmo disse, e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Dê-nos um dia em sua bondosa companhia. Perdoe os nossos pecados e ensina-nos também a perdoar as pessoas que nos ofendem. Ensina-nos a fazer o seu querer e a sua vontade e a dar o nosso melhor diariamente. Que possamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, se assim o Senhor nos permitir estar vivos. Esteja conosco e com todos os nossos familiares, amigos, vizinhos. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa lhe dar um dia abençoado na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.